As grandes potências preparam-se para a guerra na internet. Os serviços secretos recrutam piratas informáticos. Aqueles a quem chamamos hackers ocuparão os postos avançados dos ciberconflitos. Os pequenos génios do software começaram a descodificá-lo no grande jogo da geopolítica mundial. O primeiro golpe dessa nova guerra ocorreu em abril de 2007 na Estónia. Foi o primeiro ataque cibernético de envergadura contra um Estado. Essa investida revelou uma nova forma de fazer a guerra. A identificação de quem o executou, a natureza dos meios empregues, muda a face dos conflitos do futuro. Ciberguerrilha. É a história que vamos contar-vos. A nossa pesquisa começa na Estónia. Um pequeno país recente, a Estónia apostou na informatização em massa. Todos os estónios têm este tipo de cartão. Tem de ter o seu cartão de identidade. Tenho-o aqui. Todos os cartões de identidade dispõem de um chip. Pagar os impostos, votar nas eleições, obter um empréstimo bancário, tudo passa pela internet, incluindo o Conselho de Ministros. O governo estónio utiliza as ferramentas informáticas para tornar decisões há quase 8 anos. Todos os documentos para as sessões governamentais são preparados em suporte eletrónico. Os ministros têm acesso imediato a eles por computador e podem votar antes de se reunirem. Com a sua obsessão de informatizar tudo, a Estónia prefigura-se o Estado moderno da década de 2010. Enquanto jovem país, jovem democracia, temos uma grande vontade de desenvolver todo o tipo de serviços, eleições e bancos eletrónicos, serviços bancários móveis. A Estónia foi um precursor mundial no desenvolvimento de serviços eletrónicos. Mas o que se passa quando os computadores avariam? Pode um país perder o controlo dos seus bancos, do seu tesouro público? Na Estónia, para além das aparências, as tensões mantêm-se. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Moscovo encorajou a implantação de russos no território da República do Báltico. Atualmente, a população conta com 30% de russófonos, imigrantes que chegaram apenas na década de 80. É uma minoria que pode ser manipulada no futuro, como na Geórgia, para recuperar o controlo da antiga colónia do Kremlin. A internet revelar-se-á um verdadeiro calcanhar de Aquiles quando essas tensões étnicas forem acicatadas. Os dias anteriores foram muito confusos, pois não percebíamos o que se estava a passar. Hilar Arled é o diretor do Centro de Segurança Informática estónio. O ataque era muito maior do que tínhamos previsto. No 1º de maio de 2007, Dia Nacional da Rússia, os piratas passam ao ataque. Primeiro, substituem as páginas iniciais dos sites oficiais com imagens insultuosas para o primeiro-ministro. O tráfego na internet aumenta bruscamente até saturar os servidores. Nas horas que se seguem, a população russófona desce às ruas da capital. Os estónios sentem que o seu governo perde pouco a pouco o controlo da situação. Deixou de haver informações. Os ecrãs ficaram negros. Quando tentei perceber o que é que se passava, descobri que não tinham sido só as agências noticiosas, mas também os grandes bancos comerciais a serem vítimas de ataque. Para um pequeno país como o nosso, que apenas tem 2 grandes bancos, ver que todos os serviços online tinham sido interrompidos foi motivo de grande preocupação. Jacques Avixot tinha acabado de ser nomeado ministro da Defesa e o ataque cibernético em breve degeneraria em motim. Os estónios de origem russa invadiram o centro da capital enquanto os sistemas informativos ficavam bloqueados. A distribuição de combustível e de pão é interrompida. A anarquia espalha-se pelo país. Os estónios esperam ver as colunas de veículos enviados por Moscovo entrarem na cidade. Sem computadores, o Estado deixa de funcionar.
A origem das perturbações é rapidamente detectada na Rússia. Vagas de computadores tentam ligar-se aos sites estónios e desregulam os sistemas. A única defesa possível é cortar as linhas que ligam a internet estónia ao resto do mundo. Porém, a rede regenera-se como uma salamandra. Quando o ataque russo é detido, começa outro que parece vir dos Estados Unidos, depois da França ou da China. É como se uma mão invisível pudesse controlar milhares de computadores em qualquer parte do planeta. São os chamados ataques DDoS. Ataque de negação de serviço. Ataque que impede que se tenha acesso a um serviço de internet. Concretiza-se saturando o alvo com centenas de milhares de ligações que bloqueiam os sistemas. Quando tivemos a noção da escala dos ataques, quando vimos a reação das pessoas, a agitação, os grandes títulos nos jornais, compreendemos que o objetivo era destabilizar toda a sociedade. É evidente que ataques de tamanha envergadura foram possíveis graças à utilização de botnets. Essa técnica consiste em piratear dezenas de milhares de computadores e comandá-los à distância para lançar ataques em massa. É por isso que são particularmente devastadores. Os ataques concentram-se nos sites de informação. Num país onde as invasões russas deixaram recordações dolorosas, o pânico pode impor-se facilmente. Temos de proteger os mídia e a imprensa. Se privarmos as pessoas de informação, elas serão incapazes de compreender o que se passa. Como podem saber se a situação está ou não sob controlo? Será preciso pegarem na sua Kalashnikov e sair para a rua em defesa do país? Basta um homem armado com uma Kalashnikov para desencadear uma guerra. Um homem com uma Kalashnikov pode desencadear uma guerra. O objetivo dos ataques cibernéticos é esse: desorientar as populações e semear a confusão. Pergunta-me o que é uma botnet. É uma rede de computadores que foram pirateados e dominados por um hacker. E injetam um cavalo de Troia no computador. Cavalo de Troia. É um software desenvolvido para obter o controle dos computadores em que se instala. Oculto, haja a revelia do proprietário do equipamento infectado. É um problema sério. Hoje basta aceder a um site qualquer, clicar num endereço URL para uma botnet infectar e assumir o controle do computador. Estamos perante uma nova geração de hackers. Atualmente, os hackers só têm uma coisa em mente: dinheiro. John Draper inventou a pirataria informática no início dos anos 70. Os microcomputadores e a internet ainda não existiam. Na época, John visou a AT&T, a omnipotente empresa telefónica. Descobriu uma técnica para enganar uma central telefónica e distribuir chamadas grátis. Isso valeu-lhe a notoriedade sob o pseudónimo Captain Crunch e cerca de 24 meses de prisão numa instituição federal. Draper encara o espírito histórico dos hackers, então denominados Phreakers. Para perceber quem realizou o ataque contra a Estónia, é preciso compreender como o movimento dos hackers mudou radicalmente ao longo destes últimos anos. Dag Spicer, conservador do Museu dos Computadores, explica-nos o estado de espírito de John Draper e dos seus colegas do passado. O espírito do hacker é, na verdade, o de explorar os limites de um sistema. Não tem como objetivo destruí-lo, mas aprender e partilhar a informação com o maior número possível de pessoas. Esses são os três grandes princípios dos hackers. Captain Crunch foi o pseudónimo que adotei em referência ao apito que vinha nas caixas de cereais Captain Crunch. Se me tornei célebre foi porque esse apito, que produzia um som muito particular, permitiu controlar todo o sistema telefónico. O apito das caixas de cereais Crunch emitia um sinal de 2600 Hz, o mesmo utilizado por uma central telefónica.
John construiu esta máquina estranha, a Blue Box. É uma versão aperfeiçoada do apito. Um teclado reproduz uma série de sinais idênticos aos do microtelefone e desse modo engana a rede. Uma Blue Box permitia fazer chamadas de longa distância gratuitas. Permitia-o ao simular os sinais que a companhia telefónica utilizava para a faturação. Hoje, a Blue Box já não funcionaria para quem se sinta tentado a construir uma. As suas experiências alimentam os rumores nas universidades. Podemos telefonar gratuitamente. Essa pirataria vai contribuir para o aparecimento do microcomputador. Na verdade, John inspira dois estudantes, Steve Jobs e Steve Wozniak, que começam a vender Blue Boxes construídas por eles. Foi com esse dinheiro de bolso que construíram, algum tempo depois, os computadores Apple. Quando chegava uma chamada, tirávamos notas. Um dia alguém disse, Olympus, por favor, responderam-lhe, um momento, por favor. Juro-vos que foi Nixon quem atendeu a chamada. Para John e para os seus companheiros, a pirataria limitava-se a descobrir os números de telefone de personagens célebres da época. O Papa, o Presidente dos Estados Unidos. Fui para Los Angeles na semana seguinte para me encontrar com uns amigos. Um deles tinha conseguido uma ligação fantástica para conferências. Fazia a chamada e podia utilizar a linha em modo conferência. Disse-lhe, adorava ter esse número. Ele perguntou-me o que é que eu tinha para a troca. Respondi-lhe, deixa-me consultar o meu caderno vermelho. Queres o número de emergência da CIA na Casa Branca com o código para falares com o Presidente Nixon? Isso funciona? Perguntou-me. Não sei, respondi, experimenta. Ele marcou o número e ativou o altifalante. Alguém disse 9337 e ele retorquiu, Olympus, por favor. Um momento, por favor, disseram, e Nixon atendeu a chamada. Senhor Presidente, temos uma crise em mãos. Nixon perguntou qual é a natureza da crise. Senhor Presidente, temos falta de papel higiênico. E desligou. Era o tipo de coisas que fazíamos e que os deixava furiosos. John e os seus amigos não queriam destabilizar o governo como aqueles que atacaram a Estónia. Apenas queriam brincar e mostrar do que eram capazes. A insolência dos hackers sobrevive hoje em grandes convenções onde se reúnem os reis da bricolagem eletrónica. Bernie S. é um dos organizadores deste festival. Desde 1994 que estou envolvido nesta conferência, ou seja, há 14 anos decorreu a primeira Esperança Hackers do planeta Terra. Em 1995 foi detido por posse de componentes eletrónicos que se podem adquirir em qualquer loja da especialidade. O FBI considerou que era muito perigoso se as pessoas pudessem mudar livremente de número de telemóvel. Imaginem 5 pessoas com telemóveis capazes de trocarem os seus números. Se as forças da ordem tentarem colocar uma delas sob escuta e ela possa utilizar o número de outra sem autorização, as autoridades ficariam desorientadas, não conseguiriam pôr ninguém sob escuta. As experiências dos hackers não fazem rir os serviços secretos nem as autoridades judiciais. Contudo, aparentemente, as suas atividades são bastante inofensivas. Eis o meu novo projeto, que é um jogo. Com 30 anos de distância, Mitch Altman continua a ser influenciado pela contracultura californiana de John Draper. Adora as bricolagens extravagantes e mostra-nos os seus últimos inventos. Esta é a máquina pensante. O cérebro sincroniza-se com a sequência e entramos num estado meditativo muito agradável. Há uma sequência de meditação programada no processador aqui. Embora seja apenas uma luz azul, vejo um turbilhão de flocos de um branco intenso, com uma espécie de cintilar amarelo que se propaga em todas as direções. É realmente muito bonito. Olhe para estas pessoas todas. Estão completamente absortas. Parecem crianças a brincar com cubos. A ambiguidade é uma constante. De um lado, a vontade de descobrir as maravilhas que se escondem nos recantos secretos dos processadores e do outro, a possibilidade de utilizar os seus talentos para usar e abusar do poder que a máquina lhes concede. Os ataques contra a Estónia comprovaram que as autoridades tinham motivos sérios para desconfiarem dos hackers. O poder dos computadores pode ser utilizado para destabilizar a rede de um país. O exército americano, em particular, vigia de perto as técnicas dos piratas.
Chris Eagle, que leciona Ciência Informática na Academia Militar de Monterey, leva todos os anos os seus alunos a este tipo de encontros. Há um concurso denominado Capturar a Bandeira, um jogo ofensivo e defensivo cujo objetivo é a segurança de uma rede. Há 8 equipas a jogar. Cada uma delas dispõe de um servidor configurado de forma idêntica, que deve defender enquanto assegura uma gama de serviços online. Cada um desses serviços tem um ponto fraco concebido pelos criadores do jogo. Cada equipa deve tentar defender os seus serviços vulneráveis e, simultaneamente, atacar os serviços das outras equipas. Quando se realiza um ataque bem-sucedido, tem-se acesso a determinadas informações, e isso é o que chamamos roubar a bandeira. Quando a mostramos aos árbitros, marcamos pontos. A equipa da Academia Militar só conseguiu vencer os hackers civis apenas uma vez. John Arquilla leciona estratégia na mesma escola militar. Esforça-se por explicar aos oficiais americanos como a informática altera a arte da guerra. Por vezes, os oficiais do Departamento de Justiça vão a conferências de hackers para os recrutar. Os conhecimentos necessários para travar uma guerra cibernética disseminaram-se para além dos governos. A capacidade de investir e de desenvolver uma força de ataque cibernética está amplamente difundida. Essa capacidade não pode ser um domínio reservado a algumas nações. Não podemos evitar que caia nas mãos de pequenos grupos ou até de indivíduos. Desse modo, no século XXI, assistimos a um aumento incrível do poder individual. Os militares inquietam-se face à disseminação incontrolável do poder perturbador dos hackers. Olá, vieram sozinhos? Bem-vindos ao nosso antro da pirataria. Como veem, estamos a fazer coisas. Vejamos, por exemplo, o que se pode descobrir numa suíte de um célebre casino de Las Vegas quando se é curioso. A nossa vítima é um carro e não um computador. É o GPS, o sistema de navegação que se assemelha a um computador, mas está no interior do veículo. Criamos uns circuitos que enviam mensagens falsas a partir de um sistema de rádio standard. Se colocarmos esta antena numa zona sem obstáculos, a cerca de 10 metros de altura, conseguimos ter facilmente um alcance de 2 km. Isso permitiria criar um grande engarrafamento na avenida principal da capital do jogo. Podemos assinalar uma tourada na autoestrada ou um combate de boxe. Podemos simular um alerta de bomba, um acidente de aviação, um ataque aéreo ou tornados. Se quisesse inquietar os Estados Unidos, podia simular incidentes terroristas e creio que isso levantaria algumas suspeitas, especialmente aqui, pois são muito sensíveis a esse tipo de coisas. Tais manipulações são brincadeiras extremas. Mas o que aconteceria se os objetivos fossem alvos estratégicos? Hoje, quando analiso as infraestruturas de informação da maioria dos países desenvolvidos, vejo até que ponto estão todos altamente dependentes da tecnologia informática e extremamente vulneráveis a todas as formas de perturbação. Falamos muito em armas de destruição maciça, o motivo pelo qual se travou a guerra no Iraque. Creio que deveríamos levar muito a sério a possibilidade de uma perturbação maciça. Parece-me que as nossas sociedades abertas oferecem uma lista interminável de potenciais alvos aos guerrilheiros cibernéticos competentes, quer se trate das nossas infraestruturas energéticas e hídricas ou do nosso sistema financeiro. Estamos muito dependentes de sistemas cuja perturbação poderia custar-nos muito cara. O que aconteceu realmente na Estónia? Qual foi a natureza do ataque? Na sua origem está esta estátua comemorativa dos heróis da Segunda Guerra Mundial, um símbolo de orgulho para a minoria russa que permaneceu na Estónia após a retirada do Exército Vermelho. Os ataques começaram quando o governo tomou a iniciativa de transferir a estátua para um recanto afastado da capital. A guerra é monopólio dos Estados. Terá o Estado russo organizado os ataques contra o Estado estónio?
A Rússia cooperou convosco durante esses ataques? Infelizmente, não obtivemos o apoio que esperávamos, especialmente depois dos ataques, quando tentámos descobrir as pessoas que eram responsáveis por eles. Os russos não responderam positivamente aos nossos pedidos para julgar aquelas que identificamos. Para os estónios, não havia dúvidas. Os ataques eram demasiado sofisticados para não terem sido organizados por um Estado. Gerou muita controvérsia e foi um excelente teste para verdadeiros especialistas que podem, esses sim, provocar danos graves. Quem controla as redes de computadores infectados denominadas botnets? Botnet. Rede de computadores infectados pertencentes a particulares, empresas ou instituições públicas, que um criminoso cibernético pode controlar como quiser. Milhões de computadores são telecomandados à distância para servir a indústria de softwares maliciosos. O poder das botnets é tal que parecem ter sido concebidas por departamentos pertencentes aos serviços secretos. Não cometeram praticamente nenhum erro. Peter Gutman, da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, estuda o emergir da indústria de softwares maliciosos. No caso do ataque de 2007 contra a Estónia, por exemplo, circularam muitos rumores, frequentemente contraditórios. Alguns diziam que o governo russo estava implicado, mas creio que existe uma explicação mais simples. A Estónia tomou uma iniciativa que muitos russos consideram um insulto. Há muitos hackers russos que têm um número impressionante de botnets e de computadores à sua disposição, o que torna muito fácil mostrarem o seu descontentamento atacando a Estónia. Tal não requer algo tão sofisticado quanto a ação governamental. Basta que alguns autores de software malicioso visem a Estónia com as suas botnets. Malware. Software malicioso. Programa que produz um resultado contrário à vontade ou ao interesse do proprietário do computador em que está instalado. Os vírus e cavalos de Troia pertencem a essa categoria. O que importa é o tamanho da botnet. Se a minha botnet controlar 1 milhão de PCs, posso neutralizar qualquer servidor. Os criminosos cibernéticos que controlem uma rede de computadores infectados podem dar-lhes ordens para executarem qualquer ataque. Existe algum método de defesa eficaz contra isso? Na verdade, os ataques pararam. Pararam? Não os detiveram? É muito difícil deter um soldado isolado no campo de batalha. Na verdade, é praticamente impossível. Ficámos estarrecidos com o desfecho da questão Estónia. Esse início de guerra cibernética talvez tenha sido provocado por uma mão cheia de hackers russos que controlavam botnets. Trata-se do soldado isolado no campo de batalha a que Ilar Arled se refere. Como se consegue encontrar um desses combatentes das sombras? A abordagem não é fácil. Dirigimos-nos para Stalingrado, no sul da República Russa. Luke aceitou falar connosco depois de se ter certificado de que não pertencíamos aos serviços de segurança. Tem 16 anos e a primeira pergunta que lhe fazemos diz respeito à sua participação nos ataques estónios. Há muito tempo que não me apetece destruir sites por prazer. Posso fazê-lo por dinheiro, mas não por patriotismo. Felizmente para a Estónia, o patriotismo dos hackers russos é limitado. Desistiram rapidamente dos seus ataques para retomarem as suas atividades lucrativas. Luke organiza redes de extorsão. Serve de intermediário de confiança para coordenar equipas de hackers que realizam ataques a sites comerciais na internet. Admitamos que um site se dedica ao comércio online. Alguém pretende ter acesso à base de dados dele, mas não sabe como fazê-lo. Tomemos como exemplo um site de qualquer tipo de comércio eletrónico. O hacker introduz-se nele e consegue roubar a base de dados dos seus utilizadores. Quando recebo o dinheiro do meu associado, transfiro-o para quem fez o trabalho. Quando recebo os dados, envio-os ao meu associado. Assim, tenho o dinheiro e os dados.
Esses dados podem incluir palavras-chave, números de contas e, por vezes, até os códigos secretos. Uma base de dados dessas pode afetar centenas de milhares de utilizadores do site. Se os clientes sabem que as informações que confiaram ao site foram comprometidas, a reputação do comerciante pode ser irremediavelmente destruída. É enviada uma carta de resgate aos proprietários do site que se arriscam a perder ganhos preciosos a cada minuto que passa. Encetam-se negociações com o pirata. É aí que começam os problemas, pois as transações bancárias são cuidadosamente vigiadas. Para obtermos o dinheiro, usamos vários estratagemas, sistemas de pagamento variados, bancos diferentes, países e pessoas diferentes. Por vezes, nessa cadeia, o dinheiro transforma-se em mercadoria e vice-versa. Por vezes, as perdas são relevantes, mas é mais seguro. A segurança acima de tudo. O montante pedido é frequentemente pago por intermédio de um site que permite ao pirata recuperar diretamente o resgate sem passar pelo sistema bancário tradicional. Pago o montante, os dados dos clientes são restituídos ao proprietário do site. O pirata é bem sucedido uma primeira vez e sente frequentemente a tentação de recomeçar. A tua mãe sabe o que fazes? Ela desconfia, mas não sabe de tudo. Sabe que tenho dinheiro, ganho legalmente. Porém, não imagina que os meus produtos possam ser utilizados de forma ilegal. Depositaste o teu dinheiro num banco online? Não, prefiro tê-lo comigo. Esses piratas são operadores qualificados ou simples amadores? Há 5 ou 6 anos, só uma pessoa podia criar um vírus. Um vírus bastante simples, não muito sofisticado como os que existiam então. Demorava 1 a 2 semanas a ser criado, dependendo do nível de sofisticação. Atualmente, o problema é que a criação de vírus se transformou numa verdadeira indústria. Existem equipas de pessoas beta-testers. Anteriormente, o vírus era testado num equipamento e poderia não funcionar noutros. Hoje em dia, utiliza-se um painel de computadores com software e programas diferentes, testam-se os vírus nas várias versões para se ter a certeza de que funcionam. Ser criminoso cibernético é cada vez mais fácil. Qualquer um pode adquirir um kit de pirataria informática, como este pacote de software que, por apenas $700, proporciona uma ferramenta eficaz para gerar todo o tipo de ataques de vírus ou de cavalos de Troia. Tudo pode ser terceirizado. É sempre possível pagar alguém que faça o trabalho por nós. Nas vias obscuras da internet, forjam-se alianças constantes entre amadores e profissionais para organizar uma delinquência exponencial e obter cada vez mais lucros ilícitos. Cada novo computador que se liga à rede reforça o seu poder. Para o melhor e para o pior, um novo ecossistema emerge. Esse fenómeno foi resumido por um dos fundadores da internet, Robert Metcalfe. Lei de Metcalfe. O valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de utilizadores do sistema. Quantos mais forem os utilizadores, mais a rede aumenta o poder daqueles a que a ela estão ligados. Como se pode fazer cumprir a lei quando o criminoso está em Moscovo e a vítima em Paris, Bombaim ou Los Angeles? Na internet, os comportamentos mais irresponsáveis são tolerados. Nas escolas primárias americanas, milhares de novos computadores são anualmente ligados à rede sem a proteção de um software de segurança. Em poucos minutos, tornam-se meios de distribuição de vírus, spams e outros cavalos de Troia. Nos subúrbios de Moscovo, uma equipa de engenheiros russos desenvolve softwares capazes de proteger os nossos computadores.
Ao contrário das aparências, este chefe índio galopante é russo. Criado em 1998, o laboratório Kaspersky tornou-se um dos líderes da luta contra os softwares maliciosos. Eugene Kaspersky, o seu fundador, orgulha-se do seu projeto digno de Silicon Valley. Nos próximos anos não se arrisca a ter falta de trabalho. Os vírus utilizam vários meios para se propagarem, por correio eletrónico, embora seja o menos utilizado, ou através de sítios de internet contaminados. Basta clicar numa ligação que nos encaminhe para esse site. Podemos visitar um site certificado, clicar sobre um banner publicitário e ficamos infectados. 100% гарантированно безопасный сайт, но там всплывает баннер рекламный, который заражен. A contaminação disseminou-se por toda a internet. Concentrados anteriormente em sites pornográficos, os injetores de cavalos de Troia já estão presentes nos sistemas mais familiares. Imagine que um software malicioso se infiltrou no seu computador. Como é que funciona na prática esse cavalo de Troia? Vejamos como. Quando se liga ao seu serviço de banco online, o cavalo de Troia tira uma série de fotografias do ecrã ao seu computador enquanto introduz os seus códigos secretos. Essas fotos são guardadas num recanto discreto do seu disco e estão prontas a serem enviadas ao pirata através do programa minúsculo que afeta o seu equipamento. Quando se instala um software antivírus como o de Kaspersky, o cavalo de Troia é neutralizado. Os seus códigos confidenciais já não podem ser fotografados contra a sua vontade. O pirata recebe apenas uma série de imagens estragadas cobertas de negro. Os jovens engenheiros de Kaspersky detectam cerca de 500 novos vírus por dia. O combate é desigual. Calcular o número de pessoas que se dedicam à criminalidade cibernética é muito difícil. Elas não se denunciam, não fornecem estatísticas, não pagam impostos, não dão nas vistas. Porém, podemos tentar calcular o seu número. São cerca de uma dezena de milhares de pessoas. Se falarmos de sociedades de combate ao vírus, os seus números são oficiais e do domínio público. São apenas alguns milhares de pessoas. O número de criminosos cibernéticos é 10 vezes superior. Tudo acaba bem nos filmes produzidos por Eugene e pela sua equipa. Na realidade, a guerra não decorre a favor dos justos. A indústria do software malicioso representa atualmente um volume de negócios de 100 milhares de dólares por ano, ou seja, 5 vezes mais do que a indústria da segurança informática. Estamos mais próximos do massacre dos índios do que do triunfo de Jerónimo. Há 2 anos, na conferência OCR sobre segurança, foi divulgado um estudo sobre os softwares antivírus mais populares. Revelava uma taxa de insucesso da ordem dos 80%. Os criadores de vírus afinam os seus programas maliciosos, descarregam uma cópia do antivírus e alteram e voltam a alterar os seus vírus até ultrapassarem a barreira dos antivírus e lançam-nos na rede. Elaborar um programa antivírus é a mesma coisa que criar um comprimido capaz de tratar todas as doenças. É extremamente complicado. Os piratas estão sempre um passo à frente dos protetores dos computadores. Os utilizadores cujas economias foram roubadas na internet ainda são raros. Em contrapartida, já todos nós tivemos a oportunidade de ver a caixa de correio saturada por uma multitude de spams. Spam. Correio publicitário não solicitado, impessoal e invasivo. O spam representa 85% do tráfego de mensagens na internet. No início do novo milénio, Vardan Kushnir tornou-se o spammer mais célebre da Rússia. Tinha montado uma pequena escola de línguas. Como aprender inglês sem gastar muito dinheiro? Mas como podia dar-se a conhecer se não tinha capital para lançar grandes campanhas de marketing? O spam proporcionou uma solução rápida para o seu problema.
Os funcionários da sua escola prestam-lhe homenagem, 3 anos depois do seu assassinato. Obtive essas informações depois de ele ter morrido. Li-as num jornal. Diziam que era o spammer mais famoso da Rússia, ou algo assim. É tudo o que sei sobre essa história. E ficou surpreendido? Um pouco. Era um jovem muito ambicioso. Não era uma pessoa vulgar sob vários aspectos. A escola de Vardan parecia proporcionar-lhe o sucesso com que sonhara. Uma centena de clientes e alguns milhares de dólares de lucros mensais. O suficiente para uma boa vida em Moscovo, a boa vida e os maus encontros. No auge da sua atividade, a Escola de Línguas difunde 25 milhões de mensagens não solicitadas por dia. Vardan torna-se famoso. As autoridades russas acabam por perder a paciência com os seus excessos. O seu grande erro foi organizar uma campanha que degeneraria o Ministério das Telecomunicações. Na Rússia, não se atacam os representantes do Estado. Vardan conhece uma rapariga num bar pouco recomendável e de alguma forma ela consegue entrar em casa dele com alguns cúmplices. Vardan é assassinado por um motivo que permanece desconhecido. Terão as autoridades estado envolvidas no caso? Terá o seu sucesso suscitado invejas? Esteja Vardan onde estiver, o seu espírito continua a pairar sobre a escola de línguas e os antigos associados não renunciaram a recorrer a grandes campanhas de spam para promover os cursos de inglês. Rapidamente, tínhamos centenas, quase 1000 alunos. Acontecia. Dependia da publicidade. Talvez dos spams. Isso significa que quando faziam uma grande campanha de spams tinham muitos alunos? Exatamente. Para Vardan, para mim, para os alunos com quem trabalhávamos, era muito útil. Por um Vardan Kushnir desaparecido em circunstâncias dramáticas e misteriosas, restam milhares de piratas na Rússia. Como é que um Estado policial permite que uma indústria clandestina se desenvolva sem nunca intervir de forma significativa? Luke, o hacker de Stalingrado, conta-nos a sua experiência. Muitas coisas consideradas delitos noutros países não o são aqui. Além disso, há muita gente a fazer isto. Os serviços de segurança só se interessam por aqueles que atacam diretamente o Estado ou que instigam conflitos étnicos. Luke crê que ainda falta muito tempo para a polícia interromper as suas atividades. O exército americano é fatalista em relação ao estado de anarquia que reina na rede. Se os estados autocratas deixaram a pirataria prosperar nos seus países, veem nisso um interesse para preparar as próximas guerras. A maioria das nações quer ter capacidades ofensivas nessa área. Na verdade, existe uma corrida secreta ao armamento e os Estados sentem relutância em neutralizar esses indivíduos. Esse parece ser um dos problemas. Vejamos o exemplo da China, em que o governo exerce um forte controlo a nível das liberdades individuais, mas onde também se encontra uma das comunidades de hackers mais dinâmicas do mundo. Os Estados entregam-se a uma guerra secreta por intermédio dos hackers. Sean Carpenter foi despedido de um centro de pesquisa nuclear que trabalhava para o exército americano depois de ter descoberto um roubo avultado de informações confidenciais. Até que ponto os dados roubados eram importantes? As pastas com as quais trabalhava eram muito sensíveis. Não eram ultra-secretas, mas as informações que continham podiam, sem sombra de dúvidas, auxiliar governos a desenvolver propulsores de foguete, sistemas de orientação, elementos usados em satélites e outras aeronaves espaciais, giroscópios, computadores de bordo e outro tipo de sistema de navegação que podem ser usados em mísseis balísticos, por exemplo. Na minha opinião, são dados sensíveis.
Sean informa os seus superiores de que os planos tinham sido enviados para sites piratas na China. Estes impõem-lhe o silêncio. Sean é obstinado. Como o centro de pesquisa se recusa a intervir, decide alertar o FBI. Quando os seus chefes sabem, despedem-no imediatamente. Quiseram camuflar factos graves que aconteceram num laboratório ultra secreto. Segue-se um processo judicial que Sean ganha. Para evitar o pedido de recurso, aceita assinar um acordo que o proíbe de falar sobre a questão daí em diante. Queria ter ficado provado que o governo chinês estava diretamente implicado nesses ataques? Não creio que essa é uma pergunta à qual não posso responder. Se estivesse no lugar deles, utilizaria esse tipo de procedimento para obter informações. Não é necessário introduzirmos-nos por infração, como no caso Watergate, vestir fatos pretos ou possuir equipamento digno de super-homem. Se pudermos fazê-lo a partir da nossa sala, por que não o faremos? Porque não se formam pessoas? Porque não se hão de recrutar estudantes para os formar nesse tipo de atividade? Seria absurdo não o fazer. Os militares realizam simulações de ataques, porém as revelações sobre a realidade dos conflitos são abafadas. No que diz respeito aos operadores centrais chineses que receberam a informação comprometedora, a reação é a mesma, sem comentários. Não gostamos de falar sobre a guerra cibernética ofensiva, porque se perguntar qual é o país mais vulnerável do mundo a esse conflito, a resposta será os Estados Unidos. A guerra na internet é uma guerra secreta. Os Estados mais poderosos descobrem as suas fraquezas. Os indivíduos adquirem um poder que lhes permite escapar à autoridade de nações soberanas. O ciberespaço abre novas possibilidades na história das sociedades humanas, ou seja, desde que os Estados e os impérios existem. Pela primeira vez, os indivíduos possuem um grande poder pessoal. Um único hacker, ou um pequeno grupo deles, pode controlar milhões de outros computadores, escravos, infectados, redes robô ou botnets, como são designadas. Esse poder incrível do indivíduo não tem precedentes. Ao sabermos que o mundo está cada vez mais dependente das comunicações ligadas ao ciberespaço, seja para fins comerciais ou outros, a perspectiva de pequenos grupos serem capazes de perturbar tudo isso constitui uma grave ameaça. Os irmãos Badir são os hackers mais célebres de Israel. Nasceram invisuais e a sua história ilustra bem os desafios de uma luta assimétrica entre os hackers e os Estados-nação. Em 1999, estes três irmãos de uma pequena comuna árabe de Israel conseguiram introduzir-se nos sistemas informáticos do Tzahal, um dos exércitos mais poderosos do mundo. As pessoas estão habituadas a que um invisual seja obrigado a ficar em casa sem fazer nada ou a passar o seu tempo na mesquita. Toda a gente terá pena dele. Dirão, coitado, é um desgraçado. Não pode aprender a progredir. Não pode fazer nada de bom. Nós chegamos e quisemos mudar esse tipo de atitude. Os invisuais têm uma percepção acústica muito desenvolvida e os Badir complementam-na com uma grande competência informática. Sempre que pegava no auscultador do telefone, havia coisas na linha que uma pessoa válida com uma audição normal não ouve. Era a linguagem de uma central telefónica a comunicar com outra central. Ao piratearem um centro de telecomunicações militares, eles conseguiram criar a sua própria companhia telefónica clandestina. Fabricaram cartões SIM que passavam de mão em mão em todas as aldeias palestinianas.
Foram precisos 6 meses para o Tzahal se aperceber de que os militares tinham perdido o controlo das suas faturas de telemóvel. Os Badir foram detidos e julgados por 43 violações da lei de telecomunicações israelita. Os tribunais condenaram-nos a 5 anos de prisão. O que fez a polícia, as autoridades entrarem em pânico, foi estarem perante 3 cérebros que pensam como se fossem um. Isso é assustador. 3 hackers com uma deficiência grande contra o terceiro exército do mundo e, no final, um prejuízo de 10 milhões de dólares que se esfumaram. Qual é a nacionalidade dos irmãos Badir? A que comunidade pertencem? A que lei obedecem? Os seus passaportes são israelitas, a sua identidade palestiniana, a sua religião muçulmana. Na realidade são invisuais, mas no mundo virtual realizam proezas. Os irmãos Badir são, acima de tudo, cidadãos da rede. Quem está a vencer a corrida organizacional? Como se organiza a defesa de um universo conectado em que as comunidades virtuais substituem pouco a pouco as nações? Os terroristas e os criminosos internacionais vão assumir a liderança dessa corrida, pois há décadas que se movimentam na clandestinidade. A Al-Qaeda foi a primeira rede virtual a conseguir rivalizar com o Estado-nação. Quero que pensem como os nossos inimigos, não como nós. Tendemos a olhar para o espelho e nunca olhar para fora, para outras ameaças. Olhamos sempre para nós próprios. Esta manhã fazemos um curso sobre os conflitos na era da informação. Nele, estudamos o advento das redes, os problemas relacionados com a guerra cibernética e a questão da guerra de ideias. Abordamos todos esses tópicos. A primeira coisa que analisamos de perto é a possibilidade de nenhum dos nossos inimigos nos enfrentar da forma como preferiríamos no campo de batalha. Em vez disso, farão pequenas guerras, guerrilhas, guerras secretas. No mundo que aí vem, desenvolver-se-á todo o tipo de redes. Nem todas serão maliciosas, mas cada uma delas terá um poder até agora desconhecido. Queremos que a revolução da informação conceda a esses indivíduos um poder desproporcionado e, simultaneamente, retira poder aos Estados-nação. Um Estado-nação organizado em rede deve compreender que os seus cidadãos podem aderir a causas que ultrapassam as suas fronteiras. Por exemplo, um ecologista pode ser americano, francês ou alemão, mas defender uma causa que vai além da sua nação. Tal como o problema da degradação ambiental não pode ser resolvido por um único país, mas sim por todos os países do mundo a trabalharem em conjunto, o mesmo acontece com o terrorismo ou o tráfico de droga. Penso que as nações têm todo o interesse em organizarem-se em rede. É estabelecendo vínculos entre países que poderemos enfrentar problemas que uma nação isolada não tem capacidade para enfrentar. Milhares de comunidades alternativas coexistem na net e a sua liberdade está protegida pela anarquia caótica que reina na rede. Os cidadãos numéricos em que estamos prestes a converter-nos terão amanhã uma dupla nacionalidade, a inscrita no seu passaporte e a dos grupos a que aderem através da rede. Quando os pais da informática criaram as suas máquinas, sorriram com a ideia de elas poderem um dia conquistar o poder dos homens. Os seus programas estão cheios de defeitos, de aproximações. Mas são precisamente essas falhas que dão vida a essas máquinas e lhes permitiram converter-se num novo ecossistema fora do controlo dos seus criadores. Prestes a chegar ao fim, há uma questão que se impõe. Teremos um dia forma de reassumir o controlo da internet? Não sei como explicar isto sem utilizar muitos termos técnicos, mas vou tentar. Um dos problemas é que os vírus exploram as falhas dos softwares. Desse modo, a questão é: poderemos criar softwares sem falhas?
A resposta é não, não podemos. É um problema célebre em informática, posto em evidência nos anos 40, que se chama problema da paragem. Como se pode comprovar uma determinada propriedade de um programa? Neste caso, como se pode provar que esse programa poderá parar num determinado momento em vez de funcionar indefinidamente? Foi o matemático Alan Turing que encontrou uma prova matemática desse problema, demonstrando que não se pode comprovar com um programa complexo. Se tiver um programa de 10 linhas, pode analisar-se e demonstrar certas propriedades. Mas se tiver um programa com 10.000 ou 1 milhão de linhas, como é frequente hoje em dia, é bastante mais complicado analisá-lo. Por isso, não se pode provar que um programa tem esta ou aquela propriedade. A rede desenvolve-se segundo a segundo como um planeta alternativo onde nos espera uma nova existência paralela. Proponho que tratemos os hackers como se trataram os cientistas alemães no final da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, eles lançavam mísseis contra Londres. No final do conflito, passaram para o nosso lado e ajudaram os Estados Unidos a criar o seu programa espacial. O ciberespaço é como um território virgem. E os hackers são os seus pioneiros. Exploram-no livremente. Se eles se unirem à nossa causa, a de criar um mundo realmente conectado, todos teremos a ganhar com isso. Pim Pam Pum, produção audiovisual.